Muito bem, queridos, temos então a oportunidade de mais uma vez relembrarmos o que nós estudamos no decorrer dessa semana. Iniciamos aí mais uma lição, iniciamos mais um trimestre, e louvado seja Deus, porque mesmo com as limitações, nós temos insistido no estudo diário da lição. E temos também a oportunidade de compartilhar todos os sábados, todas as semanas, o que nós entendemos, o que nós compreendemos a respeito de tal assunto. E hoje não será diferente. Nós teremos então a oportunidade de recapitularmos o que nós estudamos no decorrer da semana. Muito bem, aqui estamos nós mais uma vez, e agora com uma novidade para você, querido irmão, que está aqui presente hoje, essa manhã, para você também que aí nos acompanha nas redes sociais. Nós daremos então início hoje a Lições da Bíblia Moju, isso mesmo, uma programação da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Moju. E aí daremos então início a esse programa interativo, onde nós teremos então a oportunidade de colocarmos aqui as nossas opiniões, o que nós entendemos a respeito da lição estudada na semana. E teremos usaremos essa dinâmica, se possível, todos os sábados, para que nós tenhamos a oportunidade de interagir de certa forma como igreja, como irmandade, colocar aqui as nossas opiniões. E a Lições da Bíblia Moju, ela traz também uma novidade, transmitindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, esses momentos. E você que nos acompanha aí nas redes sociais, que talvez tenha alguma dúvida, que queira tirar dentro desse contexto que nós recapitularemos hoje, dessa semana, escreva aí no chat, escreva aí nos comentários, que a gente terá então a oportunidade de ver aqui a sua pergunta, o seu comentário, e expor também para a igreja e para os nossos irmãos aí que também nos acompanham, estarem presenciando esse momento. E queridos, esse momento ele é especial porque todos os sábados nós teremos pessoas diferentes aqui, se possível do distrito, compartilhando conosco esse momento. Terá quase sempre, quando possível, a mim como mediador desse momento. Se você ainda não me conhece, sou Rafael, sou diretor da Escola Sabatina da Igreja Central, e estaremos aí juntos, conectados todos os sábados. Gostaria de convidar os nossos convidados de hoje, dessa manhã, o nosso professor Wellington, ele é o nosso ancião aí da Igreja Central. Por favor, chegue mais perto, meu querido, que Deus seja bem-vindo. Quero convidar também um convidado especial, vindo lá de muito longe, não tão longe que a gente não possa chegar, o nosso irmão e ancião da Igreja do Santa Cruz, irmão Willas, esse homem de Deus aí que estará conosco hoje também, fará parte desse momento da recapitulação da lição. Queridos, sejam bem-vindos a esse momento. Tenham aí a honra de abrir essa dinâmica que nós estamos disponibilizando aí para a nossa irmandade, para o nosso distrito. E vamos então dar início aos comentários, E só reforçando, se você tem algum comentário aí, coloque aqui no chat, que a gente vai estar te acompanhando, que a gente vai estar repassando o seu comentário aos nossos irmãos e professores aqui. Queridos, abrimos então o trimestre
falando sobre ressaltando na verdade o que a primeira lição do primeiro trimestre teve como base, que foi a criação, né? O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. E esse trimestre ele abre com a lição, esse segundo trimestre ele abre o comentário com a lição muito interessante, né? E aí, lançando já para nós o tema principal, que é o que aconteceu, né? De qual aspecto a lição dessa semana ela vem então falar. O texto que nós tivemos como base da nossa lição dessa semana foi Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que aí relata então ali o manifesto da criação do Senhor. Se você tem a sua Bíblia e queira acompanhar aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que é o nosso, então, verso para memorizar. Leiamos o que diz aí Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. O relato bíblico, né? Ele inicia, né? Sobre a criação. Começa então o relato sobre a criação da humanidade. E esses relatos que a gente então tivemos a oportunidade de acompanhar no decorrer da nossa carreira cristã e também dos nossos estudos diários, ela traz um aspecto de esperança, de felicidade e perfeição, porque nós conseguimos então analisar, desfrutar da criação o qual Deus ele realizou. E nós vimos que a criação do Senhor ela é muito cuidadosa, né? Vai lá nos seus mínimos detalhes. Então Deus nós entendemos e temos consciência disso, que Deus ele criou tudo perfeito. E a Bíblia ela relata que quando Deus ele cria, baseado nos dias da criação, ele diz que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Só que a trajetória desse relato bíblico da criação, ela acaba não tendo uma história muito convincente, um final muito convincente, né? E aí, como nós já conhecemos, né, o relato e o contexto dessa história da criação, que tudo acabou em mera, eu vou usar essa expressão, mas não sei se é certo, tudo acabou certamente em mera decepção, porque o Senhor ficou triste, porque essa criação, tudo que havia sido criado, de repente se corrompeu. Mas afinal, a pergunta ainda não há: o que aconteceu? A lição dessa semana, ela examina a criação, o que Deus primeiramente havia feito e depois o que aconteceu com essa criação perfeita. E aí a pergunta continua ainda reforçando: o que Deus ele está fazendo para corrigir essas coisas, esses erros, o qual a própria humanidade, o qual a própria criação escolheu? O que Deus ele tem feito dentro desse contexto para consertar essa situação? Gostaria que o nosso professor Tom ele desse então aí uma pequeno argumento aí sobre a respeito dessa questão aí, Tom. Gostaria de, primeiramente, feliz sábado a todos, aqueles que se encontram aqui na nave da igreja, um bom dia, e você também que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina, em especial agora nesse projeto Lições da Bíblia, aqui de Moju, da Igreja Central. Tá? E você também, como foi mencionado pelo nosso diretor, você pode estar lançando suas perguntas ao vivo, né? Estamos aí. E
e ele vai estar aí nos repassando e, na medida do possível, vamos responder de acordo com a palavra de Deus. E você também que se encontra aqui na nave da igreja também pode fazer seu comentário, sua pergunta. Os diáconos estão aí de prontidão com o microfone, tá certo? Antes de adentrarmos na primeira lição desse trimestre, eu gostaria de fazer aqui um comentário rápido. Qual que é o título central da lição desse trimestre? Qual que é o nome? Acompanhe comigo. A promessa, a aliança eterna de Deus. Eu gostaria aqui de fazer um pequeno comentário sobre a aliança. Há muitos que dizem que a aliança mudou, uma nova aliança, mas na verdade a aliança de Deus não mudou. Basicamente mudou por alguns processos devido ao ser humano, mas Deus ele nunca muda, Deus é imutável. Então a aliança de Deus ela é eterna, conforme está na lição. E com o passar do tempo isso veio mudando, né? Nós tivemos a aliança adâmica, a gente vai ver um pouquinho isso aqui sobre a lição. Depois tem a abraâmica, depois nós temos a mosaica, temos a davídica e chegamos na falada nova aliança, né? Ou Novo Testamento, quanto que na verdade a única mudança que teve foi que veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nesta aliança eterna, que é imutável, Deus ele permanece com a sua aliança. Acontece que nós seres humanos muitas vezes quebramos essa aliança, mas Deus ele tem um plano maravilhoso de salvação, como foi comentado agora há pouco pelo Rafael. Mas a primeira lição desse trimestre fala o que aconteceu. Para sabermos o que aconteceu, nós também devemos entender a doutrina do pecado. O que foi que aconteceu? Queridos, no princípio, nós podemos ver que Deus ele criou o ser humano, a imagem e semelhança dele. Na viração do dia, vinha Deus falar diretamente com Adão e Eva, face a face. Mas antes de tudo, Deus ele havia feito o quê? Ele tinha colocado ali a prova, Adão e Eva. Qual que era a única ordem? Não comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Deus ele poderia ter colocado dificuldade, colocado várias doutrinas, várias leis ali, mas não, simplesmente Deus só falou, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vai entrar em maiores detalhes nisso mais na frente da lição, mas interessante que Deus fala, olha, tudo isso aqui vocês podem se alimentar. E aí nós vemos a misericórdia, o amor de Deus e as opções que tinha para Adão e Eva. E somente uma árvore, que era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que deveriam se alimentar. E Deus, ele não impõe as coisas. Ele quer que nós obedeçamos por amor, unicamente por amor. O amor ele deve ser conquistado. E a cada dia, na viração do dia, Deus ia ter com Adão e Eva, conquistando cada vez mais aquele amor, o Deus Criador com a sua criatura, a sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, veio a entrada do pecado. Agora, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu sei que vocês que têm a lição acharam até um pouco engraçado, quem sabe não conseguiram entender na parte de tartarugas do começo ao fim. Estava no domingo estudando com a minha esposa e ela falou, amor, por que tartarugas do começo ao fim? Na verdade é uma história aqui que o autor ele utiliza de uma senhora com um sapatinho preto ali, né? E ela chega e fala que o planeta Terra é como ali um disco, né? Um disco plano. E esse disco plano, que é a Terra, está sob o casco de uma tartaruga. Só que isso foi em meio a um cientista que estava explicando ali acerca do universo, da criação, e ali ele começa a rir, e ele pergunta para ela, e esse casco de tartaruga está em cima de quê? Ela fala, em cima de outro casco de tartaruga. Parece engraçado, parece meio sem noção, meio sem lógica, mas eu gostaria aqui de fazer um comentário em cima disso. Você acha que é mais fácil nós
termos fé e acreditar no criacionismo, ou é mais fácil uma pessoa que é evolucionista acreditar naquilo? Por exemplo, eu estava no dia da criação de todas as coisas. Eu e você somos criacionistas, porque acreditamos na criação. E quando vamos para a Bíblia, Deus fala, né, da criação. Ele não está defendendo, ele está simplesmente afirmando que ele é o Criador de todas as coisas. E eu creio piamente na criação, que Deus criou a humanidade com muito amor e carinho. Porém, eu devo acreditar nisso pela fé, porque eu não estava lá para ver isso acontecer, correto? Assim como você também. Então nós acreditamos pela fé que todas as coisas vieram a existir desse Deus maravilhoso. Inclusive eu e você fomos criados com muito amor, certo? E aí eu pergunto para vocês, o evolucionista tem que ter fé, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, o evolucionista tem que ter, eu posso dizer, até mais fé do que eu e você que acreditamos na criação. Por quê? Porque além dele não estar no momento, conforme os estudos, as pesquisas deles, há bilhões de anos, de um Big Bang, de um mero acaso, ou de uma explosão que as partículas foram se montando e criando todas as coisas, eles não estavam lá também. Para isso eles precisam ter fé e acreditar no evolucionismo. Por que eles têm que ter muito mais fé? Porque se isso veio de um mero acaso, aí eu pergunto, esse aparelho de celular que está na mão do Rafael, ou quem sabe você que está segurando o aparelho de celular nesse momento, ou quem sabe assistindo pela TV, eu teria que acreditar, se eu for evolucionista, que esse celular também veio de uma evolução. Basicamente porque se veio de um Big Bang, de uma explosão, as coisas foram se montando, foram se criando do nada, de uma evolução, eu tenho que acreditar também que o eletrodoméstico da tua casa também veio de uma evolução. Concorda comigo nessa linha de raciocínio? Quem sabe o evolucionista que esteja nos assistindo agora, ele pode ter ali as suas defesas, mostrar ali alguns dados, mas o fato é que, biblicamente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou todas as coisas. E no momento Deus está querendo mostrar, Ele está afirmando que Ele é o Criador de todas as coisas. E nós temos uma origem especial. Nós, em todo o universo, é o que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é incrível. Agora eu quero que você frise nessas perguntinhas aqui. Por que nós estamos aqui? Por quê? Por que eu e você estamos aqui? Segunda pergunta. Como chegamos aqui? Terceira. Para onde estamos indo? Já parou para pensar nisso? Para onde estamos indo? O que estamos fazendo neste planeta? Então essa é uma pergunta para você refletir, você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, você pode fazer seu comentário. O Rafael está aqui acompanhando, tá? O que é que nós estamos fazendo? Vou repetir a pergunta. Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? E para onde estamos indo? Para onde eu e você estamos indo? Exatamente. Fica então essa pergunta para que nós venhamos então analisar qual é realmente a nossa origem. O irmão Tom, ele frisou bem essa questão. Para nós que já conhecemos e temos aí a convicção da nossa existência, nós sabemos que nós já sabemos que de onde viemos, para onde vamos, né? Então isso é válido para a nossa vida hoje. Queridos, nós percebemos também que nessa parte aí, onde se fala do tema tartarugas como começo e o fim, nós temos um conflito de ideias entre o secularismo
né? O criacionismo e a ciência. Então, assim, hoje no nosso mundo a gente acaba encontrando situações como essa de vários argumentos que tentam explicar a origem da humanidade. Nós certamente temos como base a fé no Senhor, né, que nos fazem então acreditar na nossa existência, na existência da humanidade e na origem da criação. Então Deus ele colocou em nosso coração essa fé, aquilo que nos faz acreditar na nossa própria existência. Agradecemos, irmão Tom. Então, se você tem algum comentário aí, coloque no chat que a gente pode então repassar aqui para os nossos irmãos. Queridos, a lição ela também fala sobre a imagem do Criador. A imagem do Criador tem como, esse tema ele tem como base Gênesis capítulo 1, versículo 27. Embora tenhamos que falar de Deus na terminologia humana, não devemos nos esquecer de que Ele é um ser espiritual possuindo características divinas. Qual é a base disso? A nossa vida, a nossa existência tem como base o quê? Que característica divina? Gostaria de contar aí com um comentário breve do irmão Williams, que ele vai falar um pouco melhor a respeito dessa questão aí. Bom dia a todos, feliz sábado. Eu queria comentar também aqui, Rafael, um pouco sobre o tema central da lição, né? O que aconteceu e sobre o que Tom estava falando nesse momento aqui, que era sobre a evolução, né? E sobre a criação. Ambas as partes é uma questão de fé, crer ou não crer. Se eu cresce na evolução, eu poderia perguntar para Tom: se Deus criou você, quem criou Deus? Ele não teria uma resposta para me dar. E ele, da mesma forma, poderia indagar essa pergunta para mim: se a evolução criou você, quem criou a evolução? Então você percebe que é uma questão de fé, crer ou não crer. E passando aqui para o tema central da lição, o que aconteceu, quando a gente estuda a lição, a gente percebe algo importante que ela vem tratando. Ela vem tratando da criação, da queda e redenção. E isso você percebe logo do Gênesis 1 ao 3, vem se tratando dessa situação aí. Na criação nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos realmente diferentes de todos os outros seres que foram criados, as outras criaturas. Temos uma capacidade intelectual diferenciada. E somos, obviamente, únicos. Mas veja, quando você lê Gênesis 1 e 2, não sei se você percebe, que o autor ele começa a narrar a linda história da criação. Ele começa a narrar essa linda história, mas ele interrompe essa história em apenas 2 capítulos, que poderia ter sido iniciado, contada a história em vários e vários capítulos. Ou seja, em apenas 2 capítulos ele conta ali a história. Mas o que aconteceu para ele interromper essa bela história da criação? Então, quando você vai para o livro de Gênesis, capítulo 3, aí você vê o que aconteceu. Infelizmente, o ser humano, ele falha, e não só essa falha, mas eu acho interessante a queda do ser humano, a queda do ser humano. E uma pergunta que fica para nós é: será que é fácil? Será que é difícil enganar o ser humano hoje? Será que é difícil? Não. Quando a gente anda distante das pessoas que andam com Deus, e quando você anda distante de Deus, é muito fácil você cair. E você quer a prova disso quando você lê Gênesis capítulo 3. Então, Eva ela é tentada, né? Eva ela é tentada. E quando ela é tentada, ela está um pouco distante do seu esposo, que obviamente sabia e conhecia a verdade. E o que é que Satanás ele usa para derrubar o ser humano? Ele usa apenas um animal que foi criado por Deus.
Satanás, ele poderia personificar a Jesus, ele poderia personificar a Deus, mas Deus não permitiria e nem permite hoje que sejamos tentados acima das nossas forças. E apenas um animal, uma cobra, uma serpente na realidade, que Satanás usou, fez com que Eva se duvidasse de Deus. Infelizmente acabou caindo, e aí por isso nós temos o que aconteceu, a história da bela criação, ela começa a mudar realmente de repente. E pegando aqui sobre a imagem de Deus, como eu havia falado, nós seres humanos somos criados à imagem e semelhança de Deus, em que, nas diferentes das outras criaturas criadas, temos uma capacidade intelectual diferenciada dos outros. Então nós tivemos aí, baseado no argumento do nosso professor Williams, que nossa maior diferença, aquilo que nos difere então do restante da criação, é a nossa capacidade intelectual. Nós somos seres criados de uma forma mais específica, porque nós entendemos que Deus ele separou esse momento, assim como separou o nosso momento de criação, assim como ele separou os demais momentos para criar as demais coisas, Deus ele teve como base as nossas características, alguns aspectos de perfeição, seres inteligentes, seres de aparência bonita, Não é porque eu sou feio que Deus ele me criou feio aos olhos dos homens. Deus ele me criou aos seus olhos algo de perfeição. Mas por que as pessoas me acham feio? Vou usar essa expressão. Porque o pecado ele transformou essa visão, até mesmo de quem tem um relacionamento próximo ao outro. Então, com tudo isso, a queda do homem, a entrada do pecado na humanidade, isso acabou influenciando na imagem que Deus ele teve como base em nós. Aquilo que aparentemente seria algo perfeito, algo bonito, acabou fugindo realmente da nossa realidade. Alguém na nave da igreja tem algum comentário que queira expor a respeito desse assunto? Levante sua mão. Se não tem, nosso chat aqui também ainda não. Então, queridos, nós chegamos à conclusão desse pensamento, que nós também fomos criados com um princípio de igualdade, um princípio de perfeição. Então isso é certo. Deus, a Bíblia, o próprio livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, defende isso, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a lição ela também fala sobre Deus e a humanidade juntos, Deus e a humanidade juntos, mais precisamente ainda no capítulo 1, versículo 28 e 29 de Gênesis, onde relata uma conexão entre Criador e criatura. O que realmente nós entendemos a respeito dessa situação, Tom? Eu queria que você expressasse aí com breves comentários para a nossa igreja e também para os nossos irmãos que nos acompanham. Muito bem, falando aqui sobre relacionamento, eu gostaria em especial que você que está com a sua Bíblia acompanhasse Gênesis capítulo 1, verso 28 e 29, que diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Nós estamos vivendo no pleno século XXI.
Será que esse mundo materialista, será que o me usufruir dele é pecado? Veja que Deus criou as coisas e tudo era perfeito. Inclusive, na pergunta da lição, ele faz a seguinte pergunta: o texto sugere que houvesse algo ruim nas coisas materiais, em usufruir delas? Quais lições aprendemos com essas cenas iniciais da história humana e como devemos nos relacionar com a própria criação? O fato é, o texto é bem claro, que eles deveriam ter domínio sobre aquilo que Deus criou. Deus deu autonomia, autoridade para Adão e Eva terem domínio sobre essas coisas. O fato é que muitas vezes fazemos o inverso, deixamos as coisas materiais nos controlar, o dinheiro, o poder, a fama, entre outras coisas desse mundo secularizado. E aí chegamos a pensar que esse mundo material, tudo é pecado. Não é. Onde é que está o pecado? Está em eu ser dominado por essas coisas e esquecer que Deus é o Criador de todas as coisas e que nesse mundo deteriorado e contaminado pelo pecado, que foi isso que aconteceu, eu tenho que ter autocontrole, domínio, e aquilo que Deus deu para Adão, aquela ordem, ela prevalece e eu devo ter domínio. Eu não devo deixar as coisas me dominarem, mas eu devo ter domínio. E meu coração deve estar conectado a Deus. E aquilo que um pastor, que eu não lembro o nome agora, ele fala, que devemos ter Deus no nosso coração e o dinheiro no nosso bolso, na nossa carteira, não ao contrário. Não ao contrário. Deus no coração e o dinheiro no bolso. Onde é que cai o erro do ser humano? É em deixar que as coisas deste mundo tomem o lugar de Deus. Então não há nenhuma indicação de algo ruim na criação. Mesmo com a contaminação do pecado, nós podemos ver as maravilhas de Deus. Quem está aqui na plateia, levanta a mão aí, que viu ontem o que aconteceu, né? Aquele arco-íris ao redor do sol, alguém viu? Eu tirei foto, muitos postaram os status. Você que nos acompanha pelo YouTube também, pelo Facebook, levanta a mãozinha, coloca lá, comenta se você viu também. Olha só, que Deus maravilhoso. Nós podemos ver a beleza, a maravilha de Deus, mesmo em um mundo deteriorado pelo pecado. A gente pode ver o amor, a justiça de Deus. Então, Deus ele havia criado as coisas de maneira especial, né? Assim também como o relacionamento que Deus queria estreitar cada vez mais com o ser humano. E a gente pode perceber isso, mesmo com a entrada do pecado, Deus ele providenciou uma maneira para que continuasse tendo esse relacionamento para com o ser humano. Agora, comenta aí, você que sabe a resposta. Qual é a única coisa que pode nos separar de Deus? E você na nave da igreja, qual é a única coisa que pode nos separar de Deus? Hein? Pecado. Unicamente o pecado faz separação. E nesse tema aqui, Deus e a humanidade junto, nesse relacionamento, infelizmente isso foi rompido com a entrada do pecado. Adão começou a se afastar de Deus. Então, queridos, muito cuidado. Muito cuidado. A única coisa que é capaz de me separar de Deus, de me separar do Criador, é o pecado. Por isso Deus nos ama de maneira incrível, que preparou o plano da salvação. E o que aconteceu? É o que está registrado em Gênesis 3,15. E esse tema é fantástico, é maravilhoso. Deus ele nos ama tanto que Ele insiste em ter um relacionamento comigo e com você, mesmo após a queda, mesmo após o pecado. Deus incansavelmente, dia após dia, Ele quer estar juntinho a mim e a você, que me acompanha aí pelas redes sociais. Ele não desiste de você. Sabe o que acontece muitas vezes? É que
nos afastamos de Deus e sofremos. Quantas vezes, quem sabe, você que me acompanha se afastou de Deus e quem sabe está sofrendo a consequência desse erro, como Adão e Eva cometeram um pecado e começaram ali a se afastar de Deus. Mas Deus, ele sempre vai em busca da raça humana. Pense no ser que Deus ama de maneira incrível e que é a imagem e semelhança dele. É eu e você, somos nós, a raça humana. Então Deus, ele quer restaurar este relacionamento entre ele e a humanidade. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Só esse tema aqui a gente passaria a manhã inteira falando sobre o relacionamento do ser humano para com Deus. Muito bem, obrigado, irmão Tom, pelo comentário. Então nós entendemos a importância que do nosso relacionamento, não só para com Deus, respeitando como soberano e Deus Pai e Deus Criador, mas também de amor para com o nosso próximo. E nós entendemos que muitas das vezes a natureza do pecado tem afastado a nossa visão desse verdadeiro caminho. Para que nós possamos fazer uma mudança em nossa vida baseada nisso e sempre. Queridos, vamos mais adiante que o tempo voa e o nosso tempo é curto. A lição ela fala também de um tema junto à árvore e tem como base o capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, que eu gostaria que o irmão Williams ele lesse em seu comentário. E ele transmite aqui um aspecto de obediência, né? E eu acredito que propositalmente a lição ela fala que Adão e Eva eles foram submetidos a um teste que tiveram a oportunidade de exercitar seu livre-arbítrio. E aí conclui a pergunta dizendo: qual foi esse teste? Baseado aí em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Explica pra gente um pouco aí, Williams, como é que melhor a respeito dessa pergunta aí, em poucas e breves e objetivas palavras. Muito bem. Só pegando um gancho aqui, tá, do relacionamento que Tom falou. Deus e a humanidade juntos, isso significa o quê? Relacionamento, né? Tanto para nós que estamos aqui na igreja, como para você que está nos assistindo também. Precisa ter um relacionamento com Deus. Mas quando aí a gente passa para a próxima lição, aí aliás, além desse relacionamento, você vê que o relacionamento aqui, só complementando, o relacionamento de Deus com o ser humano, Adão e Eva, era tão belo que a lição diz: o Senhor indicou a capacidade que eles tinham de procriar, de reproduzir mais da própria espécie. Lhe mostrou a terra, a criação, e lhe ordenou que a povoasse, subjugasse e a dominasse. Então, isso sim é relacionamento. Quando você está realmente relacionado com Deus, você vai conhecer as maravilhas dele, né? Agora vamos aqui, esse relacionamento, quando a gente fica junto à árvore, ele acaba sendo rompido. Esse relacionamento, quando Deus falou para Eva que ela poderia comer, que eles poderiam comer, tanto Adão como Eva, poderia comer de tudo o que tinha. Tudo o que Deus tinha criado, todos os frutos belos e maravilhosos, eu acredito. E Deus disse assim: olha, apenas desse aqui não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, Eva e Adão, eles foram submetidos a um teste. Todos nós seres humanos fomos criados com livre-arbítrio, onde devemos escolher entre o certo e o errado. E qual era esse teste? Esse teste era nada mais nada menos que um teste de lealdade a Deus. E ali se encontrava o que? O fruto de uma árvore. Poderia ser qualquer fruto, não é verdade? Qualquer fruto poderia ser. A Eva, segundo o relato da nossa autora Ellen White, Eva se separa um pouco do seu esposo e ela está passeando pelo jardim e chega até ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela começa a contemplar aquela árvore. E aí eu acredito que o inimigo, olhando para ela como um dos maiores psicólogos já registrado na face da terra, na terra aqui, né? E pensa: por que ela está olhando para essa árvore e não pega?
E aí ele faz a pergunta para Eva. E Eva, infelizmente, acaba entregando a jogada, né? Acaba entregando a jogada. Deus disse que não comesse das árvores, de todas as árvores. Ela diz, não, de todas as árvores nós podemos comer, mas Deus disse que dessa daí não podemos comer, senão a gente vai morrer. E aí a gente vê a queda do ser humano, para mim não me alongar aqui. Não, pode ir. Continua. Beleza, então nós entendemos, e aí é importante frisar que esse momento junto à árvore, ele é um estágio anterior à entrada do pecado na humanidade. Nós vimos aqui esse momento como sendo, como a própria lição ela diz, como sendo um momento de teste. E se aplicando ao que nós vivemos hoje, Deus ele tem inúmeras vezes nos testado, né, naquilo que nós, de certa forma, enxergamos como algo interessante, algo importante. Deus ele não fez isso só lá no tempo de Adão e Eva, ele tem permitido que aconteça hoje em nossas vidas para que o nosso livre-arbítrio ele seja então praticado. É realmente isso, é realmente o que eu quero, é esse o caminho que eu devo seguir. Então fica uma aplicação muito importante para a nossa vida. Queridos, nosso tempo está curto, vamos chegar aqui à nossa parte final, e aí vocês terão aí 2 minutos para fechar cada um esse momento. Rompendo o relacionamento. O irmão Williams ele já comentou brevemente um pouco a respeito dessa questão, mas algo na lição, um comentário bíblico Adventista Sétimo Dia, lá na página 215, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala assim: não foi a escolha de Eva, mas a deliberada escolha de Adão na plena compreensão de uma ordem expressa de Deus, que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. Eva foi enganada, mas o mesmo não ocorreu com Adão. Entende-se o quê? É um comentário bem interessante que nos faz abrir um like para os comentários. Então nós entendemos que o pecado da humanidade surgiu por conta de negligência de Adão, considerando que Adão ele não havia sido enganado, mas havia sido então influenciado. Como é que é essa questão aí, Tom? 2 minutinhos, você repassa lá para o Williams também fechar para a gente. A grande realidade é que Adão não deveria nem se afastar de sua esposa. É aí que está o problema. Muitas vezes o homem se afasta da esposa e aí já viu, né? E Satanás, com toda a sua estratégia, ele começa fazendo perguntas para Eva. Então essa foi a estratégia que ele utilizou, porque ele sabia que ele alcançando Eva, automaticamente ele alcançava Adão. Por quê? Porque Adão, o que foi que aconteceu? Adão ele amou mais a sua esposa do que a Deus naquele momento. Ou seja, ele amou mais a criação de Deus, do que o próprio Criador, o próprio Deus. E muitas vezes, quem sabe o ser humano se encontra nessa condição. Ama mais as coisas que Deus criou, as coisas deste mundo, do que o próprio Deus. E por isso Adão ele fracassou. Ele pecou sabendo, conscientemente. Eva foi enganada. Satanás usou uma estratégia ali mostrando verdade com mentira. Mas Adão ele foi consciente do que ele fez. Ellen White, em seu comentário, deixa bem claro que ele amou mais a esposa, mais a Eva, do que a Deus naquele momento. Por isso ele comeu do fruto e rompeu ali o relacionamento maravilhoso da perfeição, o relacionamento para com Deus. Muito bem. Realmente esse relacionamento ele foi rompido, né? Mas apesar dessa queda que o homem teve, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, acompanhe comigo aí, 3,15, Gênesis diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que isso significa para nós? Ele daí está a primeira predição da vinda do Messias.
Quando Adão e Eva caiu no pecado, você vê que eles se esconderam de Deus. Quando nós falhamos, a nossa tendência é se esconder de Deus, é não vir para a igreja, é se vergonhar, é não querer mais fazer as atividades, é não buscar uma autoajuda, assim como aconteceu com o casal também lá no Éden. A mesma coisa acontece hoje, as pessoas correm de Deus. Eu sempre na igreja falo para os irmãos, como ancião da igreja adventista, eu sempre falo, quando você falhar, não corra de Deus, corra para Deus, porque Ele é a solução. A gente não tem que seguir esse exemplo dos nossos primeiros pais, que muitos na realidade hoje têm seguido. Quando falha, infelizmente, enquanto vivermos nesse mundo, você tem conhecimento, você vai falhar. Mas não deve permanecer no fracasso. E quando a gente falhar, a gente não tem que correr de Deus, mas sim correr para Deus. Pois Ele mostrou um plano especial nessa predição da primeira vinda do Messias, e Ele virá mais uma vez e nos tirará desse mundo de pecado. E aí sim seremos perfeitos e viveremos com o Senhor para sempre. A pergunta final para nós hoje é: onde você está? Seu Deus, Ele não está disposto a perder você. Ele saiu para buscá-lo, assim como logo pretende vir na pessoa de seu Filho. Não apenas para buscar, mas também para salvar o que está agora perdido. Onde você está? O que nós estamos fazendo? O que aconteceu na minha vida, na sua vida, para que possivelmente eu me afastasse de Deus por algum momento? Que Deus Ele possa te abençoar cada dia. Que Ele possa te usar para ser uma melhor pessoa a cada dia. Para que essa aliança ela não seja quebrada pelo pecado, mas seja fortalecida pela fé, pelo amor de Deus. Nós chegamos aqui ao final de mais uma lição para a honra e glória do Senhor. Agradecemos a presença dos nossos professores pela contribuição. Estamos honrados. Que Deus possa continuar usando o nosso amigo lá de forma especial, que veio de tão longe, não muito perto, para que não possamos suficiente chegar lá. Que Deus Ele possa te usar. E semana que vem tem mais esse mesmo programa, com a mesma dinâmica e baseado na lição de número 2 do trimestre, os princípios fundamentais da aliança. Vamos comentar, falar melhor a respeito desse assunto, recapitular o que nós estudamos no decorrer da semana. Estude e guarde o seu comentário e a sua pergunta para que esse momento seja então respondido. E a pergunta que o Macmídia fez no chat, o irmão Williams respondeu. E no mais é isso. Gostaríamos de que você nesse momento se colocasse em pé e juntos possamos realizar uma oração. Deus eterno, muito obrigado pelo privilégio de mais um sábado podermos estar aqui estudando a Tua Palavra através dessa lição maravilhosa com o tema O que aconteceu. Que o Senhor continue iluminando nossa mente, nos dando discernimento para que possamos aprender cada vez mais da Tua Palavra e, acima de tudo, colocar em prática em nossa vida. Obrigado por esta lição. Essa é uma escola que está no mundo inteiro, em mais de 200 países, acontecendo neste momento. Que o Senhor abençoe cada professor, cada aluno, cada pessoa que nos acompanha e que juntos possamos estar nos preparando para as mansões celestiais. Pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Feliz sábado, irmãos. Bom, chegou o momento da ASA, né? Quero já agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas no departamento da ASA. Agradecer a Deus por cada um irmão que tem ajudado até aqui o departamento da ASA com suas doações, com suas ofertas desse momento que vai acontecer. E avisando que nós estamos... A ASA conseguiu para doar hoje ou essa semana 9 cestas básicas. Amém? Então, eu agradeço muito por este momento. Então, quer dizer que são 9 famílias que vão ser beneficiadas durante essa semana. Né? E durante esse trimestre, nós já arrecadamos e doamos 173 quilos de alimento.
Foram 19 famílias beneficiadas e mais de 80 peças de roupas foram doadas. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando, a cada irmão, a cada amigo que tem ajudado. Nesse momento, eu gostaria de chamar aqui a irmã Joana e a irmã Bianca para fazer o sorteio da próxima família que vai ofertar para o Caixa da Ásia. Tira aqui. Vamos ver qual é a família que a irmã Joana vai dar essas deliciosas frutas. E que sábado, que vem, essa família vai estar dando a sua oferta para o departamento. Maria Raimunda Pantoja Oliveira. Vamos ver qual é a próxima família. Raimundo Vaz Barbosa. Então, essas duas famílias vão ser próximo sábado, que vão estar ofertando para o departamento da ASA. Então, desde já, nós agradecemos a todos que estão participando desse momento da ASA, aqui na Igreja Central. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada líder, nosso pastor, abençoe todas as famílias de nossa igreja. Obrigada a todos, que Deus continue com cada um. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Tá, algumas informações, alguns irmãos podem estar se perguntando, a dinâmica hoje do nosso culto é diferente, tá? Hoje nós iremos encerrar a Semana Santa via Facebook, YouTube, com a União Norte Brasileira. Só quero reforçar aos irmãos que quando nós terminarmos aqui as nossas atividades desse momento, você vai voltar para a sua residência e vai assistir o culto na sua casa, como o culto vai ser transmitido online pela União Norte Brasileira. Tá ok? Mas amanhã é programação normal. O pregador vai estar aqui presencial. Você, irmão, que não é de risco, possa amanhã vir para a igreja. Foi liberado aí pelo decreto municipal 50% da capacidade da igreja. Então você é o nosso convidado especial a participar amanhã à noite do nosso culto de evangelismo, a nossa classe bíblica, a nossa série. Então que você possa participar amanhã à noite conosco. Então não se esqueça, venha e participe. Tá? Participe para que Deus possa abençoar e derramar bênção sem medida na vida de cada um de nós. E quarta-feira também vamos voltar a ter nossos cultos com 50% da capacidade da igreja local. Deus possa abençoar e derramar bênção na vida de cada um de vocês. Hoje à tarde, às 4 horas da tarde, nós teremos um encontro, um concílio de líderes anciãos, aqueles que estão aí me ouvindo aqui no nosso distrito de Moju. Nós teremos 4 horas da tarde nosso concílio com o nosso pastor Renato, para nós fazermos alinhamento e foco na missão. Então, por isso, não se esqueça, você que é ancião desta igreja e demais igrejas aqui do distrito de Moju, para participar desse momento. No próximo domingo, passando esse domingo, no outro domingo, dia 11, nós teremos a nossa reunião de comissão. Então, você que é líder, já coloque aí na sua agenda. Às 8h30 da manhã, nós teremos a nossa reunião de comissão aqui na Igreja Central. Próximo domingo, dia 11. Se você tem algum assunto, procure a secretária da igreja, Letícia, e vai ser colocado em pauta. Que Deus possa continuar derramando bênção sobre a semana que vai se iniciar na pregação do Evangelho. Queridos, eu creio que foi uma bênção a Semana Santa, a Semana de Evangelismo da União Norte que ela fez.
várias mensagens importantíssimas para a nossa vida, restaurados em Cristo. Eu creio que você que participou, que assistiu, você amigo que está nos acompanhando, que assistiu, foi bênção. Tinha vezes que a gente mandava o link para o amigo falava, mandava foto na televisão ali dele já assistindo a live da Semana Santa. Então foi algo assim extraordinário que aconteceu na vida da nossa igreja. Essa é a dinâmica, vamos nos acostumar a continuar pregando através das redes sociais. Então compartilhe, você que não compartilhou ainda, compartilhe hoje, é o último dia, o pastor Oséias, ele vai estar pregando daqui a pouco às 10h30 para cada um de nós. Ele é o nosso secretário da União Norte Brasileira. Então por isso, daqui a pouco 10h30 vai ser enviado o link e você possa participar e compartilhar no Facebook, no Instagram, você vai compartilhar no YouTube, você vai compartilhar no seu status, em todas as suas redes sociais. Compartilhe essas bênçãos para salvar pessoas.